Muito bem, dando sequência ao nosso estudo, prisão versus liberdade, vamos tratar um tema que até um pouco já foi mencionado nos temas passados, mas especificamente sobre ele, religiosidade, a prisão da religiosidade. O que muitas vezes nos dias de hoje tem trabalhado na mente das pessoas a confundirem reino, igreja, religião. Não, as pessoas não se entendem mais o que é a igreja, não uma igreja, né? O que é a igreja de Cristo, aqueles que conhecem seu santo nome, aqueles que professam a fé. Então, eu vou trabalhar em cima de um texto um pouquinho longo, Gálatas 5, do 1 ao 14, com ênfase no primeiro versículo e nos dois últimos, né, que são duas referências principais para nós falarmos, mas eu vou ler inteiro o texto, tá? Então, primeiramente, vamos lá, Gálatas 5, do 1 ao 14, diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixar circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. O que nos impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que o chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensaram de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Eu vou deixar a última parte, os 13 e o 14, e voltando ali na ênfase no primeiro, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Essa escravidão mencionada aqui é a escravidão da lei, tá? Porque assim, a lei, ela foi estabelecida com um propósito. Toda a lei do Antigo Testamento, ela é uma sombra daquilo que aconteceria, que está relatado no Novo. Aí por que não voltar ao jugo da lei? Porque assim, o que aconteceu quando Cristo Jesus se esvaziou da sua divindade, se fez como homem, como carne, e viveu aqui na terra, né, por 33 anos. E estabeleceu o seu ministério e apregoou a verdade de Deus. Ele cumpriu em si toda a lei. Repito, toda a lei. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte: a lei de Deus ela se divide em três faces: a lei cívica, a lei sacerdotal e a lei moral. Dessas três, Jesus cumpriu para nunca mais, e digo com ênfase, para nunca mais precisar ser observada duas delas: a cívica, a social, e a sacerdotal, que diz respeito ao quê? A todo o processo do sacerdote de se colocar, de se preparar, de fazer a imolação, a apresentação dos sacrifícios, e do pecado que era expiado pela morte de um cordeiro, enfim, né? Tinha aquela questão das rolinhas para aqueles que eram pobres, enfim, a apresentação de uma vida ou o derramamento do sangue para cobrir o pecado, né? Para representar perante Deus aí a cobertura do pecado. Então, essas duas partes, Jesus cumpriu com primazia. Fez um sacrifício santo e único. E eu sempre comento isso, né, com alguns conhecidos, que
é muito maior pelo seguinte: o animalzinho que é inocente, ele era inocente, o seu sangue era derramado, mas ele ia conduzido, ele era levado até ao local onde era colocado as mãos sobre a sua cabeça e ele era imolado. Então ele era conduzido, ele não reclamava, mas ele era conduzido. Jesus Cristo foi de livre e espontânea vontade, com consciência, com entendimento e se entregou. Por isso, um sacrifício perfeito, único e soberano, que cumpriu todas as exigências dessas duas faces da lei, ficando somente a lei moral. E a lei moral, eu vou trabalhar numa outra sequência de vídeos, essa questão da lei moral, que ela está embutida nos 10 mandamentos, que tem as suas faces ali: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então, a lei moral está ali bem representada nesses 10 mandamentos. Em outra sequência de vídeos estarei trabalhando isso. Mas essa é a lei moral, a lei do entendimento da vontade de Deus, de servir a Deus. Essa lei, Jesus Cristo não aboliu. Ele cumpriu e nos ensinou e aprimorou e fez, como diz, né, um pregador que eu gosto muito de ouvir, ele deu um up, ele subiu a régua. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, quando diz assim, foi dito, né, se for pego lá em adultério em relação com uma outra mulher, com uma mulher será apedrejado, né, no caso de adultério. E Cristo fala assim: eu, porém, vos digo, se tão somente no seu coração olhar para uma mulher e desejar e tiver intenções, né, vamos falar no português correto, se tiver fantasias, intenções sexuais para com essa mulher, você já pecou. Então, quer dizer, a lei não foi, essa lei moral não foi abolida, como alguns dizem. Ela foi subida à régua. Mudou o nível. Já não é uma questão de você ser pego em adultério, é questão de você ter gerado no seu pensamento. Você tem o Espírito Santo que vai lhe mostrar, vai lhe convencer, vai te mostrar que você está pecando dentro de si. Então, essa lei não foi abolida. Porém, toda a lei cívica, por exemplo, ali o que é mencionado nesse trecho até onde eu li, que é a questão da circuncisão, e daí para separar o povo, né, o povo que tinha um pacto com Deus, era feito esse pacto e vamos dizer assim, essa parte visível do pacto era a circuncisão ali no prepúcio, né, dos homens, e esse era a parte visível, né, ou física do pacto. Então, isso que está mencionado aqui, ele já não tem valia. E Paulo vai além. Mesmo os que são circuncidados pela lei, hoje, depois, né, no texto em questão, depois do sacrifício de Cristo, eles têm o mesmo direito, se aceitar a Cristo, que aqueles que não são. Então, aqueles que são não imponham aqueles que não são. Aqueles, por exemplo, daí indo um pouquinho mais além, mudando as faces, né? Aquele que não come, por exemplo, para os judeus carne de porco, não questione ou tente impor esse costume alimentar àqueles que são de fora que comem. Aqueles que não bebem, aqueles que bebem, aqueles, vamos trazer para um contexto bem atual, aqueles que não têm tatuagem por achar ou por entender assim em Deus que não é correto para eles, não critique aqueles que têm. Então, não devemos ser aprisionados pela lei, sermos escravos da lei. Queremos comprar a nossa vida, a nossa santificação, comprar com os nossos gestos, nossos atos, tentar voltar lá como tem algumas seitas, como tem algumas ramificações que tentam justificar que certas coisas ainda têm que ser observadas, sendo que a palavra de Deus aqui nos mostra que isso não tem mais valia. Existem sim a lei moral, que, como eu falei, eu vou estar trabalhando numa outra sequência de vídeo que deve ser observada ainda hoje. Mas existem pequenas distorções ali que se referem a coisas que eram sacerdotais, ao qual não são mais predominantes para o dia de hoje, porque hoje o nosso sacerdote é Cristo, que cumpriu a expiação por nós, e nós fomos, através do sacrifício dele, que é o primeiro, né, que tornou o que era corruptível e incorruptível no seu corpo e no seu sangue, ele é o primeiro e nós somos sacerdotes nele.
Então, não existe mais aquela questão do cumprimento sacerdotal de fazer sacrifícios e coisa e tal, e de ter manifestações no seu corpo através da circuncisão para sermos reconhecidos como servos de Deus. Então, nós não devemos ser aprisionados às leis, devemos ter liberdade em Cristo, para que, e entendendo isso, é primazia para a nossa liberdade, não sermos aprisionados pela religiosidade, porque religiosidade não é ser igreja, né? Institucionalização não é ser uma igreja. Igreja, nós, até eu estava comentando até essa semana sobre isso, o grande problema aqui no Brasil é que temos um entendimento de igreja distorcido pela pobreza do nosso idioma. Igreja, se você fala igreja, fica meio perdido, mas igreja pode se entender a igreja local, o templo, igreja, a igreja instituição, aí são denominações, nomenclaturas, né, várias que temos no Brasil, é a igreja também, e a verdadeira igreja, que são os servos de Cristo, salvos e redimidos pelo seu sangue, é a igreja de Cristo. Então, nós precisamos primeiramente ser essa igreja, a de Cristo. Depois, se frequentamos uma denominação e se vamos a um templo para adorar o Senhor, isso é consequência. Mas, primeiramente, sejamos a igreja, não aprisionados à religiosidade, não aprisionados a questões legais que invalidam o sacrifício de Cristo, se nós colocarmos isso como primazia e não a vida de intimidade com Deus. Então, temos que ter isso muito claro em nossas mentes. Dando sequência ali só para terminar o 13 e o 14, os versículos. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, além da questão de não voltar lá a querer ser justificado pela lei, a questão de estar colocado debaixo da religiosidade, nós não devemos usar a nossa liberdade conquistada, a liberdade dessas questões conquistadas em Cristo, que hoje muitas denominações falam assim, não, nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Um entendimento errado, muitas vezes, de graça. A graça, ela não é uma questão assim, eu pequei, mas pela graça de Deus estou perdoado. Ok, Deus nos perdoa, Deus perdoa nossos pecados, e através do seu sacrifício que pagou, que cumpriu toda a lei e pagou o nosso pecado e nos salvou, nos redimiu, aceitando o seu nome, tendo o seu Espírito Santo dentro de nós, nós recebemos a graça de Cristo. Mas a graça de Cristo, temos que entender assim, é uma força capacitadora para que nós possamos vencer aquilo que por nós mesmos nós não tínhamos a capacidade de vencer, que é o pecado. Por nós mesmos, se tentássemos exaustivamente cumprir todos os mandamentos, todas as regras, nós não cumpriríamos. Mesmo se fizéssemos aparentemente, em nosso coração a motivação seria errada. Então seria um não cumprimento. Mas através da graça de Cristo, ele nos dá a capacitação necessária, a força motivadora, o impulso necessário para cumprirmos aquilo que Deus tem para nós. Então, não é uma liberalidade, uma libertinagem para sair pecando por aí e clamar a graça de Deus. Não. Aqueles que estão salvos pela graça, eles entendem o tamanho do que lhes foi perdoado. E assim, eles tentam servir da melhor maneira possível. Podemos pecar e cair? Sim. Ninguém, nem eu, nem você que está me ouvindo, está liberto de pecar. Nós somos seres humanos, mas usar isso como desculpa para pecar, isso é um erro. Nós devemos ter sempre em nós a vontade suprema de adorar a Deus sobre todas as coisas, servir a Ele com retidão. Se pecarmos, temos um justo e fiel advogado para interceder por nós, mas que usemos a graça de Deus, que possamos entender a graça de Deus da forma correta, capacitadora para que vençamos os desejos da nossa carne e as impurezas que estão em nós. E ali no finalzinho diz que a lei se resume a um mandamento só: amar a seu próximo como a si mesmo. Lá dizia assim, um pouco para trás, quando Cristo fala
ele está sendo interrogado pelo homem da lei, o homem da lei fala assim que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Só que, se formos entender, aqui faz sentido o que Paulo diz pelo seguinte, é, a palavra diz assim, como pode amar a Deus a quem não vê, se não amas nem ao teu irmão a quem vê? Então, se você aprende a amar, a entender o seu próximo, o seu irmão, o seu parente, o seu amigo, o seu inimigo também, porque precisamos entender que todos somos seres humanos, todos temos nós temos um universo, eu sempre digo isso, nós temos um universo de opções, de escolhas, de sentimentos, de ocasiões que estão para cada um de nós. Então precisamos entender uns aos outros e nos amar, mesmo aqueles que se colocam como nossos inimigos, que muitas vezes não nos entendem também, precisamos nos colocar no lugar dele e amá-lo mesmo assim, sermos diferentes, darmos a outra face nesse sentido de amá-lo e orar por ele para que Deus converta o coração dele a nós e o nosso a ele. Possamos nos amar como a nós mesmos e entender que amar a Deus em tudo e amar ao nosso próximo, é a essência da liberdade, é o que nos tira da religiosidade e nos leva a sermos, não é a frequentarmos ou a participarmos, a sermos igreja, a sermos cristãos, que o seu entendimento ali, a origem, o significado da palavra cristãos é pequenos cristos, que possamos ser como aquele que nos deu a referência, amando a Deus, servindo a Deus de todo o coração e amando o nosso próximo, fazendo pelo nosso próximo o que gostaríamos que fosse feito por nós. Então, que nos libertemos dessas cadeias de religiosidade, de aparência de servidão a Deus e possamos verdadeiramente ser igreja.